tarde, igreja. Muito bom estar aqui com vocês online. Eu sei que para nós em Portugal estamos mais uma vez a entrar em confinamento e pode ser um pouco desanimador, mas vamos fazer alguma coisa. Vamos usar este tempo como um incentivo, um estímulo para realmente desenvolver a nossa comunhão com Deus. Nós falámos sobre isso a semana passada e nós queremos comprometer-nos a crescer e cultivar comunhão, relacionamento com Deus em 2021. Então vamos arrancar isso especialmente durante este tempo, este mês, a focar-nos e a nossa alma e o nosso relacionamento com Deus. Para nós, eu e a Abby, nós temos adotado da igreja primitiva realmente e esta nova prática e é de orar ou rezar os salmos. Quando nós permitimos que as escrituras, as músicas escritas lá, que têm sido cantadas por milhares de anos, sejam o conteúdo da nossa oração e um ponto de concentração para o nosso coração, isso tem grande impacto. Eles orientam o nosso coração para os momentos depois de oração livre. Eles fortalecem a alma quando está fraca e guiam-nos para ter orações bíblicas. Quando nós estamos a orar a bíblica, vamos ter orações bíblicas. E eu acho que isso honra Deus. E estão a discipular-nos ao mesmo tempo de tudo isso. É uma prática que vamos explorar em breve, quando a Abby mandar o próximo vídeo. Mas os salmos não são as únicas passagens que nós podemos orar. Podemos usar muita escritura como o conteúdo da nossa oração, na nossa busca de comunhão com Deus. E realmente a Bíblia contém muitas orações também nela. Uma delas é a oração e declaração de fé de Israel chamada o Shema. O Shema encontra-se em Deuteronômio 6 e esta oração tem sido orada e rezada por crentes judeus por milhares de anos. Todas as manhãs e todas as noites eles oram o Shema. Sei lá, talvez exista também um versículo ou salmo que tu possas comprometer-te a orar todos os dias, Ou talvez vamos usar só este mês de confinamento, uma passagem que vais orar a Deus, O Shema é uma oração que declara a devoção a Deus e demonstra também o caráter dele. O Shema mostra-nos como reagir a Deus e como manter uma relação íntima com Ele. E durante 2021, enquanto estamos em confinamento, isolamento e depois, nós queremos focar-nos como uma comunidade, indivíduos, em cultivar comunhão com Deus. Portanto, como nós falámos a semana passada, Ele está disposto e com vontade disso também. Será que nós vamos responder ao convite dele? Portanto, vamos passar as próximas semanas a destacar uma palavra específica no Shema e explorá-la nesta série. Bem? Portanto, o que é o Shema? Vamos ver o que diz o Shema. Deuteronômio 6, 4 a 5. Diz assim: escuta Israel, o Senhor, e só Ele, é o nosso Deus. Ama o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e todas as tuas forças. Que os mandamentos que hoje te dou, Deus está a falar neste momento, estejam sempre na tua memória. Traduções diferentes podem traduzir um pouco diferente. Escuta Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único, por exemplo. Mas a ideia é a mesma. A oração salienta a natureza de Deus e a forma como nos relacionamos com Ele. E, como eu disse, todas as semanas vamos focar-nos numa palavra. Portanto, hoje vamos focar-nos no Shema. A oração chama-se o Shema porque a primeira palavra nesta oração é, no hebraico, Shema, ou traduzido para português, escuta. Portanto, a palavra Shema significa escutar ou ouvir. É uma palavra muito comum que normalmente se encontra ligada aos nossos ouvidos. Mas há muito mais também no Shema do que só isso.
o que eu quero fazer com o resto do nosso tempo é descompactar a riqueza da palavra chamar, que, no hebraico. Né? Quero mostrar como é usado em todo o Velho Testamento, e isso vai informar-nos também sobre o tipo de escutar em que Deus está a pensar nesta passagem. Portanto, a palavra chamar quer dizer prestar atenção. Há uma diferença entre ouvir sons com os ouvidos e escutar. Recentemente eu fiz uma pergunta à minha mulher, Abby, e antes de lhe dar tempo para responder, eu olhei para o meu telemóvel, né? E depois de 10 segundos eu perguntei, não me vais responder? Mas depois eu percebi-me que ela não ia responder porque eu não estava a prestar atenção. Um aspecto, eu penso agora também, enquanto eu estou a falar sobre isso, será que nós falamos com Deus assim? É? Fazemos um pedido, uma pergunta, seja o que for, e depois nem estamos a prestar atenção. Um aspecto do chamar é prestar atenção a alguém. É? E vemos isto poderosamente demonstrado na história de Lia em Gênesis. Jacó era um dos descendentes de Abraão. Era o filho da promessa e, por isso, a aliança de Deus na sua geração. Jacó tinha duas esposas, Raquel e Lia. O Jacó amava Raquel e parece que só tolerava a Lia, porque ele foi enganado para se casar com ela. O seu favoritismo pela a Raquel, era evidente a todos, incluindo a Lia. Portanto, no meio da sua dor e sofrimento, Lia clamou a Deus para ter filhos. Ela pensou que se tivesse filhos, isso fazia com que o Jacó a amasse. E o nascimento do seu segundo filho é particularmente relevante para nós hoje. E diz assim, em Gênesis 29:33, ela voltou a ficar grávida e a dar à luz um filho a quem chamou Simeão. Porque, dizia ela, o Senhor ouviu dizer que eu não era amada e deu-me outro filho. E o nome Simeão, é interessante, significa algo como aquele que ouve. Portanto, de alguma forma, Lia honrou Deus por nomear o seu filho um nome que significa que Deus prestou atenção ao seu pedido. Ela estava com tristeza e dor emocional e clamou a Deus e ele ouviu-a. E Deus respondeu ao seu apelo e ajudou-a. E provavelmente estás a adivinhar já. Mas a parte que diz Deus ouviu, nesse versículo, é a palavra chamar. Ele chamou-a, de alguma forma. Este versículo mostra-nos que Deus nos ouve. Isso é poderoso, malta. Não sei quanto a vocês, mas é uma verdade incrível. Na nossa dor e no sofrimento podemos clamar a Deus e em graça Ele prestará atenção. Deus presta atenção ao seu povo. Se estás para baixo, vira-te para Deus e ora para que Ele te possa ouvir e prestar atenção. E depois ser confortado no facto que Ele presta atenção. Mas podemos querer que Deus faça mais e provavelmente queremos que Ele haja, né? E esta é a próxima parte de chamar. Chamar também quer dizer agir pelo pedido. Este é o tipo de escutar que nós queremos que Deus faça quando lhe oramos. Para quem tem filhos, provavelmente já teve uma interação como esta. O pai, filho, arruma o seu quarto. Ok. 2 horas depois, não arrumaste o quarto. O que se passa? Querias que eu arrumasse o meu quarto? Não me ouviste? Nesse cenário, se o teu filho te tivesse ouvido, teria feito o que pediste. Provavelmente. Isto leva-nos à próxima parte do significado de chamar. Significa agir sobre algo que lhe foi pedido. E aqui estão as boas notícias. Na Bíblia vemos que esta é uma maneira em que Deus nos ouve e escuta.
Em Salmo 27:7, Deus usa a palavra chamar e diz o seguinte: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Quando pedimos a Deus que nos ouve em oração, muitas vezes pedimos a Deus que Ele age em nosso nome. Nós queremos que Deus faça algo por nós. Podemos pedir pela ajuda de Deus, o perdão de Deus, a presença de Deus, a sabedoria de Deus. E o mais notável é que Deus responde às orações como essa. Ele ouve-nos e responde aos nossos pedidos. Neste salmo, David orou para que Deus mostrasse misericórdia e respondesse às suas orações. Mas é importante lembrar que não existe uma fórmula mágica. Quando nós estamos a falar com Deus, não existe uma fórmula mágica. Deus não é uma máquina de venda automática cósmica. Não recebemos tudo que pedimos. E Ele não será manipulado assim. Mas se orares com fé e na vontade de Deus, dele, Ele agirá nas tuas orações. Para vocês que estavam aqui quando nos reuníamos na nossa casa, nós chegámos a um momento em que nós tínhamos que encontrar um espaço público. Estávamos a ter mais ou menos 18 pessoas na nossa sala de estar. A minha esposa estava a cozinhar muita comida e chegou ao momento de dizer: olha, Logan, temos que ter outro espaço público, já chegou com esta cozinha e eu, como um marido inteligente o suficiente, disse: está bem, esposa, amo-te, vamos orar sobre isso com a igreja. E eu dei o desafio a todos, alguns de vocês estavam lá, e disse: olha, malta, nós temos que encontrar um espaço, mas nós só temos o dinheiro, não somos registados com o governo, como uma igreja oficial e coisas assim, então não faço ideia de como ele vai fazer isso, mas nós temos que orar. Nós temos que orar. E meses depois, só 2 ou 3 meses depois, um amigo meu, que eu não conheci muito bem nessa altura, mandou uma mensagem dizer: olha, queres tomar um café? Nós fomos tomar um café e de repente, quando ele estava a falar, ele disse: olha, a nossa igreja está a reunir-se num hotel e nós pagámos pelo dia todo e só queria saber se vocês queriam usar este espaço depois da nossa e de borla, não tem que pagar nada, nós queremos ajudar nessa maneira. E eu fiquei espantado, malta. Deus estava a ouvir, prestar atenção e a responder. Ele deu à nossa igreja, à nossa comunidade da fé, um lugar, um espaço público para ter e continuar neste trabalho do reino de Deus. Mais uma vez, nunca devemos perder o espanto que o Senhor do Universo está aqui para nos ajudar e agir em nosso nome. Passamos muito tempo a falar com Deus, que nos ouve. Agora quero terminar o nosso tempo a falar de como podemos ouvir Deus. Para nós, chamar significa obedecer aos mandamentos de Deus também. Em hebraico, ouvir e fazer são 2 lados da mesma moeda. E é como Jesus entende-o também. Eu tenho uma curiosidade hebraica para vocês. Podem impressionar os teus amigos nas festas, né? Ou nas chamadas do Zoom, se ainda não sais da casa. Não existe uma palavra em hebraico para obedecer. Ou, para ser mais específico, não existe uma palavra única em hebraico. Né? Então, o que dizes se quiseres passar a ideia de obedecer? A palavra chamar. Na Bíblia e em hebraico, se ouvires Deus, significa que lhe obedeças também. Não há uma palavra diferente. Não podes dizer a Deus: eu ouço-te, e não fazer nada do que Ele diz depois. Se ouvires Deus, significa que segues as ordens dele. Em Êxodo 19:5, diz assim: portanto, se me obedecerem em tudo e forem fiéis
a minha aliança, serão o meu povo preferido entre todos os povos, pois toda a terra me pertence. Então, qual palavra falta neste versículo? A palavra ouvir. Onde está? É a palavra traduzida obedecer. Deus diz que se me chamar, mantiverem o meu pacto, a minha aliança, então serão abençoados. Na verdade, Deus usa a palavra chamar 2 vezes nesta passagem. Ele diz que se tu me chamar, chamar-me. O duplo chamar dá para criar intensidade aqui. Tipo, se realmente ouves. Vamos verificar que entendemos o ponto. Se ouvires Deus, como sabes que realmente ouviu Deus, tu fazes o que Ele faz. Se nós realmente ouvimos a voz de Deus a dizer ou fazer, ou quando estamos a ler, se nós realmente ouvimos, nós obedecemos. São os 2 lados da mesma moeda. Vão juntos sempre na vida de um seguidor verdadeira de Jesus. Quando nós entendemos quem é Deus e que Ele precisa de ser respeitado e seguido, então ouvimos e fazemos o que Ele diz. E caso pensarmos que podemos ignorar esta oração, vamos acabar com as palavras de Jesus. Em Marcos 12, Jesus está a falar com os líderes religiosos do seu dia e eles perguntam-lhe qual é o mandamento mais importante. E em Marcos, Jesus diz assim, Jesus esclareceu, o mais importante é este: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Jesus respondeu com o chamar. Ouve Deus e faz o que Ele diz. Este é o básico de viver como seguidor de Jesus Cristo. A minha pergunta para ti: estás a ouvir Deus, a voz de Deus? Jesus diz que Ele conhece as suas ovelhas e eles conhecem a voz dele. A minha oração para nós é que vivamos o chamar, malta, que ouçamos, que nós cultivemos o espaço para ouvir dele, que ouçamos e façamos tudo o que ele nos diga. Que possamos criar o espaço na nossa vida para ouvir dele e cultivar comunhão com ele. O meu desafio para nós é que avalias a quantidade de tempo que estás a passar na palavra de Deus e em oração e faças o compromisso para o aumentar este ano. Portanto, por exemplo, se não estás a ler a Bíblia, faz o compromisso e põe no calendário para ler uma vez por semana. Todos os sábados de dia, por exemplo. Se estás a ler aleatoriamente, decide ler 3 vezes por semana. Alguma coisa assim. Faz ali a avaliação hoje, depois desta mensagem, da quantidade de tempo que estás a passar para cultivar comunhão com Deus. Isso aumenta, compromete a aumentar esse tempo. Este mês será perfeito para fazer isso. Vamos avaliar e medir os nossos ritmos de disciplinas espirituais e escolher aumentar para que possamos ouvir a voz de Deus na nossa vida. Vamos ser intencionais este ano para crescer e cultivar comunhão com Deus. Malta, foi bom. Eu pessoalmente estou muito animado por esta série do chamar. Então vamos passar muito tempo em várias palavras durante esta série. Tenha uma boa semana. Uma semana cheia de tempo, encontros com o Deus do Universo que já está à espera de ti. Abraços para todos. Na próxima semana vamos tentar passar um tempo depois da mensagem no Zoom para todos nós falarmos juntos, passar pedidos de oração e só ter uma conexão mais pessoal do que só assim. Tá bem? Boa semana, abraços para todos e
Até a próxima. Tchau!